Me parece que a Milson... Yo escucho bien. Está bien para mí. ¿Me Sí, yo escucha? estoy usando micrófono, creo que el eco viene de dónde, Amilson? Para mim está Eu não bem, estou Laís ouvindo comentou. nada de Ah, eco. é? Sim, para mim. Deixa eu botar o Amilson, se fone. continuas com eco, Sai. aqui parece bem também. Escucho bem a Verônica e a los colegas também. Bien, empecemos. Ya estamos con la grabación empezada. Entonces, buenos días o buenas tardes, colegas de la red de indicadores y red de referencistas y todos los colegas que son centros cooperantes de la red LILAX y BBS. Bien, nosotros entonces ya llegamos. Yo voy a compartir rápidamente la pantalla para compartir con ustedes aquí esta página que yo siempre muestro. Que é de la capacitação que já temos aqui várias com a documentação cargada. Então, estamos já em la sétima, creo que é sétima sessão virtual, sobre os tipos metodológicos de estudo em la metodologia LILAX e os filtros de búsqueda em la BVS. O primeiro tema fue guías de práctica clínica, el segundo, estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, terceiro, estudios de evaluación económica, cuarto, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este es que yo estoy incluso destacando un poco más debido que este tema también va a ser un poco hablado aquí, pero no vamos a repetir todo el contenido porque ya hemos dedicado una sesión entera para este tema. E a quinta sessão foi sobre estudos qualitativos e a sexta, estudos de casos e controles. E a sétima, não está aqui o nome, é o tema de hoje que eu vou compartilhar com vocês agora, a pantalla. Creio que já ven aí. O tema de hoje, então, é o tipo síntese de evidências. É um tipo de estudo? Vamos a ver aqui um pouco mais profundizadamente de que estamos falando. Então, como já sabem, temos aqui o calendário de todas as sessões e vamos entrar aqui já falando sobre a indicação das sínteses de evidências. Esta apresentação é basada em la nota técnica sobre a indicação de documentos, que foi redactada por José Roberto Plácido Amadei e Diana Vicente Amaral, e que nós aqui de Birema estamos revisando em conjunto com a rede de indicadores LILAX, está bem? Então, para começar, é importante dizer que as sínteses de evidências compreendem uma ampla variedade de técnicas e não se classificam como um tipo de publicação index mesh. É decir, não há um tipo de publicação ou mesmo descriptor que é síntese de evidências, está bem? Pero há uma grande variedade de tipos de estudo e desenhos de estudo que podem também ser utilizadas como sínteses de evidências, está bem? Então, a amplitude do conceito e os diferentes métodos não permitem estabelecer um estándar em lendização destes documentos. Então, a etapa de la lectura técnica, el análisis del contenido es fundamental y para toda la legislación, pero en específico, porque no hay como una regla que se adopta para todas las síntesis de evidências. Cada tipo de documento va a tener características específicas y por esto es que nosotros no vamos a decir que es una regla así, para esto, haga esto, porque hay siempre la primera, el análisis y siempre basado en el documento, el contenido del documento, el diseño del estudio que está siendo presentado como una síntesis de evidencias, ¿ok? Y para que podamos tener un poco de la amplitud de los tipos de síntesis de evidencias que hay, en un libro de estos dos
três autores aqui, eles identificaram 20 tipos de síntese de evidências. Pero, e vocês vão ver aqui, revisão narrativa, síntese narrativa, revisão sistemática, perdona, agora vi que há algumas palavras sem tradução. Análisis de contenido, metaetnografia, metaestudio. Então, há vários tipos de estudos aqui que podem ser que são, né, definidos como tipos de síntese de evidências. Pero também, Verônica, vai mostrar para vocês depois, por exemplo, a base de dados PIE, que ella falou no início, donde há outros tipos de classificação e que também podemos dizer que são sínteses de evidências. Então, estes 20 tipos que estão aqui elencados são basados neste livro aqui, pero é um livro de 2011, então pode ser que já tenhamos, pode ser não, já temos outras terminologias e que vamos a actualizar conforme tenhamos mais claridade de que se estes são tipos de síntese de evidências, ¿está bien? Entonces, basado en la literatura, lo que tenemos aquí identificado son estos 20 tipos aquí, ¿ok? Este libro, lamentablemente, não é um livro que tenhamos acesso ao texto completo e é, lamentavelmente, também um livro bastante caro. Pero eu he logrado acceder a algumas partes quando se accede ao Google Books, Google Libros, não sei, donde se muestran partes del libro y justamente la mayor parte de las páginas que están disponibles son definindo cada um destes tipos de sínteses de evidências. Não é incluído aqui, depois posso incluir, não sei, o enlace de Google Books, pero se vocês buscam por el título del libro, que temos a referência, também vocês vão encontrar estas páginas para ler, ok? Bien. Y siempre también en las capacitaciones yo muestro cuáles son las guías que orientan, que dan recomendaciones sobre cómo hacer los reportes de los resultados. Entonces, en casi todas las sesiones, creo que todas las sesiones hemos hablado de la red Equator, donde hay, por ejemplo, aquí yo había destacado, después quité, porque eu estava pensando que só destacar a las revisiones sistemáticas não seria bueno, então eu he quitado aqui o destaque para revisiones sistemáticas, porque há todo aqui uma grande quantidade de tipos de desenhos de estudo que podem sim também ser utilizados em las sínteses de evidências. Pero las más comunes, ¿no? Se utiliza mucho las revisiones sistemáticas para, incluso como diseño de estudio, ¿no? Las revisiones sistemáticas, ¿está bien? Además de esto, hay algunas guías específicas que valen la pena también conocer y estudiar un poco más para profundizar el conocimiento, ¿ok? Entonces, en portugués, yo no he encontrado en otros idiomas, pero en portugués hay una guía metodológica del Ministerio de Salud de Brasil sobre síntesis de evidências para políticas. Também há a metodologia suporte, que é uma iniciativa conjunta aqui com várias instituições que vocês veem aqui, os logos das instituições, que inclui o Ministério de Saúde de Brasil, a Cochrane Collaboration, a rede VIPNet global, creo, ou não sei se é Américas, não sei bem, a Organização Mundial de la Saúde. Então, é uma metodologia também e uma guia importante destacada. Há também uma guia da Organização Mundial de Saúde para guia de síntese de evidências qualitativas, ¿sí? Que também eu he encontrado e que, se é o caso, para os que estão analisando o documento, pode ser de interesse também para apoiá-los em este análise. E, por último, eu he destacado aqui, está um pouco pequeno, incluso eu estou com o ratón en la pantalla errada, que es la guía SURE, Supporting
the use of research evidence, que hay aquí también, y aquí ya he encontrado una guía como los checklists que nosotros vemos en Equator, ¿verdad? Entonces aquí Shure por lo menos he encontrado aquí está como una guía más parecida con las que nosotros encontramos en la red de Equator. Por esto ya he incluido no la portada, pero la propia, como que un mapa, ¿no? De cómo se hace es una síntesis de evidencias o se trabaja con la evidencia principalmente para políticas. Bien, entonces, pasado esta etapa, entonces, de presentar estas guías, como siempre, la lectura técnica es direccionada siempre para la lectura atenta del título del documento y el objetivo o pregunta de la investigación, que generalmente se encuentra en el último párrafo de la introducción. Pero, para que tengamos certeza sobre el diseño del estudio, entonces, el área principal aquí es el área de metodología o materiales y métodos, donde ustedes van a encontrar la estrategia de búsqueda utilizada, los criterios de elegibilidad, los criterios, la selección de los estudios propiamente dicha, la extracción de los datos, los riesgos de sesgo y evaluación de la calidad de los estudios incluidos. Y yo sé que la mayoría de las personas utilizan bastante el resumen y las palabras clave como ah, ah, punto de partida, no sé si se dice así, si se habla así, el resumen y las palabras clave, pero son los últimos puntos que nosotros revisamos. Siempre hacemos una lectura transversal del documento para después que ya tenemos los conceptos identificados, volver al resumen y las palabras clave para confirmar. Y recomiendo que ustedes vean nuevamente o bajen la presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque en esta presentación he dado no solo los conceptos, pero también una lectura técnica más profundizada sobre estos tipos de diseños de estudio. Bien, ahora hablando un poco y demostrando en una síntesis de evidencia que tenemos aquí. Hemos destacado, sí, una parte aquí dentro del propio resumen hay, pero está aquí destacado, ¿no? Una revisión de literatura sistemática. Entonces, se indica aqui dentro del resumen que é uma revisão sistemática. ¿Qué más? Hay la mención de que es una síntesis de evidencias en el propio resumen y también en los resultados del estudio. ¿Dónde más? Aquí en otro documento hay la indicación cuando es una revisión sistemática y aquí se indica también un meta summary, ¿no? Un meta resumen, que puede ser y que es una de las herramientas utilizadas para la construcción de una síntesis de evidencias. Entonces, hay aquí, por lo menos en el título, pero principalmente, aquí no hay un ejemplo de en el área de material y métodos, pero después también puedo complementar aquí. Pero entonces, siempre va a estar en el propio documento cuál es el tipo de estudio que fue realizado. En este caso, de este título aquí, se habla que es una revisión sistemática, ¿ok? Entonces, cuando está dicho en el documento, nosotros vamos a utilizar en la indización. Entonces, si nosotros estamos hablando de síntesis de evidencias, nosotros estamos hablando que es un tipo de publicación que es una revisión.
¿verdad? Muy probablemente es una revisión. Generalmente es difícil decir, tal vez Verónica pueda decir con toda la certeza, pero para mí, si nosotros estamos hablando de síntesis, estamos hablando de revisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo de publicación, hay dos tipos que son los que primero van a venir en nuestra mente, que son revisión como tipo de publicación, revisión sistemática como tipo de publicación. Y ustedes ven aquí también meta-análisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el meta-análisis es un tipo de revisión sistemática, yo diría, pero con un carácter más quantitativo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de síntesis de evidencias, probablemente, generalmente, vamos a tener estos tres tipos de publicación que pueden ser utilizados en la indización. Y para no pasar sin por lo menos hablar de la definición, nosotros también, yo he incluido aquí la definición. Entonces, el tipo de publicación, revisión, es un artículo o libro donde se hace un examen del material publicado sobre una materia. Puede ser bastante exhaustivo y el intervalo de tiempo del material analizado puede ser amplio o corto, pero lo más frecuente es que se deseen revisiones de la literatura actual. Las revisiones del estado de arte tienden a tratar de asuntos más actuales. Y aquí hay todavía en la propia definición del DEX, y es la definición como está en el DEX, por esto vemos aquí incluso la URL para que ustedes después puedan ver, incluso porque yo he sacado una parte para quedar un poco más limpio. La literatura de revisión debe diferenciarse de un artículo histórico sobre el mismo tema, pero una revisión de literatura histórica también está incluida en el ámbito de este tipo de publicación. Y aquí he incluido también los términos alternativos, es decir, los sinónimos. Entonces, cuando podemos utilizar revisión? Quando no texto encontramos literatura de revisão, revisão acadêmica, revisão multicasual, revisão tutorial, revisão de casos comunicados, revisão de casos relatados, revisão de múltiplos casos. Se vemos o descriptor em português, inglês e francês, há outros sinônimos, outros términos alternativos possíveis, está bem? Eu só aqui destacado os sinônimos em español. Y para que ustedes vean aquí que en la jerarquía del DEX, revisión se encuentra bajo características de publicaciones, formatos de publicación, y aquí en términos más específicos hay conferencia de consenso, consensos, conferencia de desarrollo de consensos de NIH, ¿no? Entonces, solo para que ustedes tengan aquí una definición. Sobre las revisiones sistemáticas, entonces, revisión de la literatura primaria en salud y de política de salud, que intenta identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia empírica que cumple con los criterios de elegibilidad especificados para responder a una pregunta de investigación determinada. Métodos explícitos dirigidos a minimizar el sesgo para producir hallazgos más confiables con respecto a los efectos de las intervenciones para prevención, el tratamiento y la rehabilitación que pueden usarse para informar la toma de decisiones. Y una vez más, la jerarquía aquí. Yo he destacado en negrita los temas los conceptos que creo que son más importantes. Y por último aquí, el meta-análisis, estudios que utilizan un método quantitativo que combina los resultados de estudios independientes, normalmente extraídos de la literatura publicada, y sintetiza resúmenes y conclusiones. Y aquí también hay estos términos alternativos, son solo cambio de la ortografía y la jerarquía donde se encuentra el meta-análisis. Entonces, y aquí también en negrita,
Tipos de publicação prováveis, porque sempre vai estar de acordo com o documento, verdade? Então, se em la síntese de evidências não identifica como na revisão sistemática, então nós vamos a utilizar o tipo de publicação revisão. Se está identificado em la síntese de evidências que é na revisão sistemática e que utiliza la metodologia de revisión sistemática, entonces ahí en este punto, si así es, entonces nosotros vamos incluir como tipo de publicación que es una revisión sistemática. E, por último, identificada como uma revisão sistemática com meta-análises. Então, vamos a utilizar ambos tipos de publicação. Revisão sistemática coordenada com meta-análise. Okay? E sempre esta decisão não é uma regra que vamos cerrar os olhos, não? E aplicar, sempre analisando o documento e o que o autor identifica no documento e também basado em las guias que nós vimos. Sobre os tipos de descriptores probables, há alguns tipos aqui que vocês podem ver que existen en el DEX, que es literatura de revisión como asunto, revisiones sistemáticas como asunto, meta-análisis como asunto. De la misma manera, nosotros siempre, quando é que nós utilizamos estes tipos de descriptores? Quando é o tema, verdade? Por esto aqui, al final, há este como assunto. Então, todos os descriptores que tienen este final aqui como assunto é que o tema do documento é literatura de revisão. O tema do documento é revisões sistemáticas. O tema do documento é meta-análisis. ¿Está bem? Há uma orientação que nós vamos a hacer um consenso também para ver se depois incluyo em la nota técnica de que quando é uma síntese de evidência, que é uma revisão só com artigos, estudos primários, então vamos utilizar tipo de publicação revisão. Pero se é uma revisão, é uma síntese de evidências, solo utilizando revisões sistemáticas, se poderia incluir revisões sistemáticas como assunto. Pero este tema, nós vamos a consolidar primeiro e quando publiquemos a nota técnica, já vai ter esta definição para vocês, tá bem? Por ahora, eu vou deixar aqui como literatura de revisão como assunto, revisões sistemáticas como assunto e meta-análise como assunto, como descriptores que podem ser secundários ou primários quando são discutidos como tema. Bem, então, para finalizar aqui a parte de indização, en este documento aqui, vemos que há, en el próprio título, não? Meta-review, síntesis de evidência qualitativa. Então, e também aqui en el resumen, eu sei que vocês podem pensar, ele falou para não utilizar o resumen, pero os exemplos, ela traz o resumen. Pero não há como eu trazer todas as partes de los documentos aqui para vocês, então, por isso é que aqui, para este exercício, hemos destacado aquí en el resumen, pero si buscamos dentro del documento y aquí también en las referencias, nosotros vamos a dejar el texto completo para que ustedes puedan revisar después y confirmar los descriptores. Lo que ocurre con la indización es que para tipo de publicação, generalmente há sempre consenso, revisão ou revisão sistemática, de acordo com o tipo pré-codificado. Neste caso, este tipo aqui foi considerado como revisão, tipo de publicação revisão. Eu vou traduzir também. Os pré-codificados como humanos. Descriptores primários também, generalmente, há consenso. ¿Qué quiero decir con consenso? Muchas veces, por más que haya la subjetividad del indicador,
coincidem bastante os tipos de publicação, coincidem bastante os pré-codificados e coincidem bastante os descriptores primários. La maior el área donde hay mayor diferencia debido a la subjetividad es el área de descriptores secundarios. ¿Está bien? Entonces, esto para decir que generalmente estos descriptores van a coincidir debido a este análisis que hacemos en la lectura técnica. Bien, entonces, descriptores primarios para este documento es trastornos de alimentación y de la ingestión de alimentos con el calificador psicología, familia psicología y personal de salud psicología. Para descriptores secundários, investigação qualitativa, vemos que incluso está aqui, não, como uma síntese de evidência qualitativa, revisões sistemáticas como assunto, que foi o que he dicho para vocês aqui sobre as revisões sistemáticas como assunto, porque utilizou revisões sistemáticas como tipos de estudos que foram analisados, relações familiares, con el calificador psicología, preferencia del paciente con calificador psicología, relaciones profesional-paciente, trastornos de alimentación y ingestión de alimentos con terapia. ¿Está bien? Yo voy a incluir aquí el enlace del texto completo para que después ustedes puedan confirmar ahí para ustedes. Verônica, tu vas a projetar aí? Então, eu vou parar de compartilhar neste momento e passo a palavra para a Verônica. Graças. Gracias, Sueli. Primero, un gusto estar en esta reunión por la primera vez del año. Yo participo de esta sesión porque estoy más involucrada en las reuniones generales de la red y no tanto en de la indicación de referencistas, pero es un tema que me gusta mucho, ¿no? Mucho, principalmente el tema de la recuperación de la información. E sempre tenho total consciência de que a recuperação é totalmente dependente da indicação, porque o que entra é o que sai, não? Então, como não há como, então, se há uma boa indicação, seguramente isso facilita muitíssimo a recuperação de informação. Por outro lado, a recuperação de informação também não pode depender única e exclusivamente da indicação, como vemos aí, não há, muitas vezes, formas de representar, não tanto a temática, mas principalmente quando falamos de tipos de estudos. Na temática também há algumas dificuldades, mas muito menor que para representar os tipos de estudos. Lo que Sueli nos mostrou, vemos que, falando deste tipo de estudo, síntese de evidência, ele é mais uma característica da publicação que um tipo de publicação especificamente. Então, um objetivo daquela literatura, daquele estudo, é fazer uma síntese da evidência. Então, e pode usar diferentes métodos para hacer isso. E aí, os métodos é o que se pode indicar como tipo de publicação, porque os tipos de publicação são dependentes da metodologia aplicada para produzir o estudo. Não? Então, há aqui algumas, assim, relações, vamos dizer assim, ou correspondências, pero não se pode poner com precisão, vamos dizer assim, que o tipo de estudo é síntese de evidências. É uma característica do estudo, uma síntese de evidências. Então, nesse sentido... e um outro tema interessante também que me chamou a atenção, escutando o Sueli falar, é que nem sempre a síntese de evidência é para a política, é para a formulação de política. Por supuesto que tem como uma intenção facilitar a toma de decisão, e que a toma de decisão pode ser para a política, mas pode ser por uma decisão clínica também. Então, isso também é algo que temos que ter cuidado a dizer que a síntese de evidências é para a política. Existe síntese de evidências para a política,
Pero nem todas as síntese de evidências são para a política. Em geral, é para apoiar o processo de toma de decisão, que também é uma característica, não é algo que podemos pôr aí como um tipo de estudo específico. Então, por isso mesmo, é um pouco a dificuldade também de indiciar ou de representar bem esse tipo essa característica de estudos, vamos dizer assim. E é importante, porque o usuário busca esse tipo de informação. Vou buscar a síntese de evidência. Então, é importante ter este filtro dentro de todo o que buscamos na Biblioteca Virtual em Saúde, por qualquer tema, poder oferecer esse filtro de síntese de evidência, e é isso que vamos ver como ser este filtro. Antes disso, quero destacar uma base de dados, que é a base de dados de políticas informadas por evidência. Aí sim, aqui estamos falando de síntese de evidências enfim, produtos, não, que vão facilitar a formulação de políticas. E aqui essa base de dados é específica para isso. Então, se há outras sínteses de evidências que não estão aqui dentro da base de dados PIE, e dentro da base de dados PIE há outros tipos que tampouco são síntese de evidências solamente, né? Então, a nomenclatura que usamos aqui para todo o que há aqui são policy briefs, que é para políticas. Então, é um tipo de síntese de evidências para políticas. Há outros nomes para chamar policy briefs, resumen de evidência para política, por exemplo. Então, essa foi a forma como se traduziu em Brasil, mas pode ser summary evidence for policy. Há outros nomes que, enfim, sabe como são os autores também, não pode pôr outros nomes para dizer o mesmo tipo, mas é bastante conhecido já este nome, né? Policy briefs. Então, não podemos dizer que síntese de evidências são policy briefs, tá? Isso também é importante. As revisões rápidas para políticas também são uma forma de sistematizar e sintetizar a evidência. Então, não é exatamente um policy brief. O que é um policy brief dentro da metodologia definida por SURE, para a VIPNet e também para o grupo suporte? Ela tem que dar opções de implementação para um problema importante de saúde. Então, opções para o gestor tomar decisão do que vai ser. Essas opções de intervenção para abordar um problema, para enfrentamento de um problema, são opções basadas na evidência. Então, se há toda uma análise da evidência disponível. A partir de aí, se elige algumas intervenções onde a evidência foi forte, boa e possível de ser implementada no contexto do problema, e também traz a forma de implementação dessas opções de intervenção. Isso é o que caracteriza um policy brief. Então, há-se uma síntese de evidência? Há-se, porque para chegar a essa opções de intervenção, ele tem que fazer uma revisão da evidência. Entende? Então, tem essa característica e pode ter outras evidências que não é para a política e que não vai ter essas características de ter intervenção e como implementar. Uma revisão rápida é muito parecida com o policy brief, mas ele é uma forma não se hace se busca faz a síntese da evidência do último, de lo mais importante, porque não há muito tempo. É um problema. Por exemplo, para COVID-19, saíram montones de revisões rápidas. Não tinha tempo de passar por todos os processos de uma revisão sistemática, por exemplo, ou de um policy brief, da forma como estava. Era algo que necessitava informação. Mas tem muito da base do policy brief, mas para um problema, às vezes, um pouco mais dirigido, mais focado. Vera que também tem report de evidência, evidence report. Então, são notas mais sencillas, assim, de uma evidência sobre um tema, em geral, é atualização.
En general, mire que são nomes que estão dados aqui, que hasta chegar a uma definição exata. E um outro, bem, aqui, aí também, essa Rapid Response é muito parecida com Rapid Review, pelo nome, o título, se definiu para dar para uma coleção que se trabalhou para promoção da saúde. Pero é muito parecido. O país que primeiro começou a trabalhar com esse Rapid Response, o Rapid Review, foi para a política, foi Uganda, usando, porque eles são do grupo da Aliança SURE, e eles desenvolveram muito bem essa metodologia e hoje já está sendo usada mais ou menos com a mesma base, essa metodologia de resposta rápida, vamos dizer assim, ou de revisão rápida. Um outro que também está saindo por todo lado, você mandou Evidence Map, mapas de evidência. Mapa de evidência é uma síntese da evidência, que apresenta a evidência de uma forma gráfica, estruturada e pode ter uma publicação. Há montones de publicações em PubMed já com este tema, Evidence Map, para vários temas. E aí tem o texto e apresenta a evidência gráfica. Há-se uma síntese da evidência? Há-se uma revisão sistemática? Não exatamente toda a revisão sistemática, mas tem muitos atributos, há muitas partes, metodologias usadas na revisão sistemática que também nascem nos mapas de evidência. Então, eu diria que mapa de evidência é um tipo de síntese de evidências também. Então, mais uma complicação que ele estava dizendo, né, que novos términos, não, para surgir aí novos tipos de estudo, e é verdade. Então, e aí vamos ter que ir adaptando e vendo como indicar. Eu creio que uma boa, e ele deve fazer isso muito, uma boa forma de identificar, a melhor forma de indicar esse tipo de material é encontrando uma publicação em PubMed com estes termos e ver como é que foi. Nós, de verdade, miramos muito, não, a forma como se indica em verdade, não que é perfeita, não que não tem, pero, enfim, enfim, nos inspira muito para ser incluso nas nossas normas técnicas. Então, ver como eles estão indicando, como estão as normas técnicas da National Library of Medicine para esses temas, e assim vamos aí nos atualizando e adaptando para nós outros. Então, é um pouco isso, Sueli, que eu queria introduzir como mais um Puede fator ser solo un complicador desta comentario história. Claro que sim. Se tiver sobre, alguém sobre também la, que quisera perguntar. sí, sobre la consulta PubMed. Creo que hasta 2021, más o menos, aún era solo una indización manual más consolidada, más analisada. Actualmente, la National Lab of Medicine adoptó la indización automatizada. Y en este momento no recomendamos que la indización más nueva sea tomada como modelo para la indización, ¿está bien? Solo la indización más antigua, a partir de 2020, 21 para atrás, creo que son más confiables porque eran hechas por humanos, ¿está bien? Entonces, sí, es una recomendación válida, pero después de la automatización de la indización, nosotros hemos revisado un poco y vimos que no están muy adecuadas, entonces por esto, para que utilicen, pueden utilizar, pero que utilicen la indización hasta 2020, 2021 para atrás. Gracias. É verdade, tem razão. Deixa eu mostrar somente um aqui, que é de se bem, está em português, mas sobre a suplementação de ácido fólico. Mire, se uno vê o documento, ver onde está o documento, uno vê que tem muitas partes de uma revisão sistemática. Então, sempre vem com uma pergunta, porque para orientar a toma de decisão, esta é uma característica deles, mas se uno vê, há síntese de evidências aqui. Então, fizeram todo um trabalho aqui sobre, enfim, identificar toda a evidência que existe. Então, se há uma revisão sistemática, muitos dos conteúdos que vêm para uma
sínteses de evidências son revisiones sistemáticas. Entonces, en general, una síntesis de evidencia no hace no trabaja con estudios primarios. Esto en general, por lo menos la síntesis para política, esa es súper la recomendación, porque sería imposible sistematizar y hacer todos los estudios primarios. Entonces, ellos quieren trabajar con estudios de mayor nivel de confiabilidad en los resultados y dejar, entonces, para sistematizar los estudios primarios para la revisión sistemática. Entonces, una síntesis de evidencia en general, más una vez, en general, no hace el mismo rol que hace una revisión sistemática, bien, de sistematizar todo lo que hay, inclusive por los estudios primarios. Essa é uma característica importante da síntese de evidência, de trabalhar com os estudos secundários, que são as meta-análises, revisões sistemáticas, outras revisões, outros tipos de revisões, avaliações econômicas, avaliação de tecnologias sanitárias, enfim, todos esses estudos que são secundários. Esto, Sueli, não sei se tem alguma pergunta mais. Como seguimos? Creo que tú puedes seguir con la presentación de la parte de la estrategia de búsqueda, porque hasta el momento no hay preguntas aquí en el chat. Perfeito. Então, você deixa abrir Gracias. aqui onde tu paraste, porque é na mesma apresentação, deixa ver hasta onde tu fui. Ok, evidência, já logrei. Tento. E estamos aqui com... Você vê? Sí. Escutam também, não? Então, essa foi Rosemary está de vacaciones, ¿no? Entonces, ella nos dejó su contribución para este tema, que tuvo también la participación y la colaboración de Mabel, para cuál sería la búsqueda para crear el filtro de síntesis de evidencias. Sabendo todo este panorama, este contexto que hemos visto hasta entonces. Entonces, es importante, ¿no? Crear ese tipo de filtro. Si tuviera un tipo de publicación ya para identificar todo eso, sería perfecto, ya simplemente apuntaría, ¿no? Para esse tipo de publicação, estaria resuelto a búsqueda, pero não é assim. Então, de verdade, necessitamos criar uma expressão de búsqueda usando palavras, usando términos que possam representar essa característica da síntese de evidência, desse tipo de publicação. Que não é um tipo de publicação concreta, é mais uma característica, como eu estava dizendo. Então, não existe um descritor específico, não, como já foi demonstrado, e aqui já a orientação de como indicar em termos de tipo de publicação quando temos uma síntese de evidência na mão, o que já explicou Sueli para nós outros. Bem, em termos do policy brief, em verdade, ele também pode ser representado de outras formas. Incluso eu contribuí aqui, depois que Rose me passou a proposta de ela, eu mesmo contribuí com outros termos que ela não havia incluído, por exemplo, evidence summary, ou summary of evidence, sumário de evidência, ou resumen de evidência. Então, são termos que podem ajudar aí, e também não quedar somente com o tema de política, né? Policy brief, em geral, é de política, mas também para a toma de decisão. Então, eu creio que podemos ampliar um pouco, a não ser que queremos criar uma síntese de evidências só para este tipo, para representar resúmenes de evidência ou síntese de evidências para políticas, né? Então,
yo aquí haría esta recomendación de no centrar solamente para el tema de política, porque puede haber otras síntesis de evidencia, no necesariamente para política. Entonces, cuando hacemos cualquier filtro y estrategia de búsqueda en general, tenemos que usar, por supuesto, los campos que tenemos a la mano, y principalmente cuando no tenemos un descriptor de asunto que nos da, que da cuenta, ¿no? de representar bien toda la temática. Eso rara vez pasa de tener una búsqueda que um ou dois, três términos mesh ou DEX coordenados podem representar o que queremos. Principalmente por el tema que acaba de dizer também a Sueli, a indexação automática, agora, há estudos que entram nas bases de dados que não levam a indexação todavia, não, ou que vão depois este campo de indexação é añadido ao registro, então, no tenemos muchas veces el campo de descripción, de indicación para usar en la búsqueda, y vamos a perder documentos si no también consideramos otros campos, que es el campo libre, text to word, que incluye también descriptor de asunto, el título, resumen, descriptor de asunto, DEX, MESH, el título y el resumen. Entonces, esos tres campos son assim essenciais, parte de nossa caja de ferramentas, vamos dizer assim, que temos de recursos para a busca, que temos que coordenar muito bem e aplicar muito bem para... Porque fazer uma estratégia de busca é um processo de tuning, de dosificar, não sei como esse seria o nome em espanhol, mas é uma forma de você ir ajustando hasta chegar ali ao limite, que tu não está nem sendo muito específico, incluindo pouca, deixando outras coisas de fora, e nem tão sensível, que esteja buscando muito mais do que queremos. Então, este meio do caminho, este ajuste fino, é o que temos que saber aplicar muito bem, usando principalmente esses três recursos, esses três campos de dados, não? Además del mesh, obviamente, e DEX. Então, para falar do tema policy brief ou síntese de evidência, há uma proposta de termos já sendo trabalhado por Mabel e Rose, ponendo as palavras direto. Me gusta muito trabalhar na búsqueda com termos assim, frases. Evidence brief for policy. Então, encontrar todos esses termos mais completos, porque não há limite, podemos pôr muitos aqui, não? Então, todas as formas variadas, incluso, nós temos que trabalhar na BVS, não somente em inglês, né? Todos esses termos que podem estar representando a temática que estamos trabalhando, não? Nos três idiomas, português, espanhol e inglês. Então, aqui, para policy briefing, para síntese de evidências, essa seria um início de palavras, né? De frases, melhor dizendo, para representar, livres para representar o tema. Quando falamos do título, não? E aí, o Sueli nos mostrou bastante, cada vez mais os títulos estão, de verdade, já apresentando o que é, não? Incluso o tipo de estudo, não somente o tema principal, mas também o que está. Então, há uma recomendação em muitas das revistas, isso ele pode me dizer, me corrigir aí, para para os autores, né? Se é uma revisão sistemática, añadir isso no próprio título. Então, muito tem dois pontos como subtítulo, não? Revisão sistemática e meta-análise, síntese de evidência, policy brief, e isso nos mais novos, não? Os documentos mais novos, mais recentes, de los 5 anos, quizá, já vem esta informação. Então, buscar no campo de título, por o tipo de estudo que queremos, é uma boa decisão e tem que ser recomendado, melhor dizendo. Então, aqui está todo o que pode representar sínteses de evidência
ou de las várias formas. Eu aprendi aqui na estratégia de búsqueda de Rose, resumo de evidências, resumo de evidências, summary of evidence, é um termo que está sendo muito utilizado, evidence summary. Então, são mais palavras e não somente sínteses de evidências, como, tá? Então, aqui, incluso na... E, outra coisa também, muitas vezes usamos a doble comillas, não? Vocês sabem disso, vem o termo justamente nesta ordem pegado na forma como está, da forma como está posto dentro das comillas. Pero, a vezes, um artículo, uma letrita mais aí, já sale de lo que, enfim, hemos puesto dentro das comillas. Então, desglosar isso também é interessante com segurança, não? Então, poner título, por exemplo, o que está aqui, evidência. Ok, evidência é comum em todo isso. É síntese de evidência, não há outro. Então, só a evidência já resolve, incluso em inglês, português e espanhol. Então, ok. E segundo conjunto para as sínteses. Então, sínteses, resumen, summary, briefs, em todas as formas. Isso aqui, então, resolve o tema de sínteses de evidência, com essas duas coordenações, que não sei se estão me acompanhando bem aqui. E há uma sugerência, né? Porque isso aqui pode explodir, não? De muita recuperação. Também, se estamos falando que é para toma de decisão, vamos pôr este conjunto com as palavras policy, politic, ou li aqui está mal escrita, politic, truncado, não? Para recuperar a partir desta raiz, esta rama, e com este descritor de assunto, health policy ou MH, policy making. Quizá poderia pôr aqui, já que é só o tipo de publicação também, não? Revisão sistemática, mas eu creio que Rose puso isso em outra coordenação. Porque para componer todo isso, são vários conjuntos de expressão de búsqueda. Esse aqui tratando com o título. Aí outro, por exemplo, mesclando título, isso vai complementando, não é que reemplaça, sim? Então, com título, com resumo e com descritor de assunto. Então, además, buscar todas essas palavras também em resumen, e depois coordenar com policy, politic, e health policy, policy making, outra combinação, e aí podemos ir provando. Isso também é bastante interessante. Vamos ver que sai, porque é um processo, isso vale para todas as expressões de búsqueda, não só para isso, não? É um processo de ir ajustando. Então, juntando todo isso, isso seria a expressão de búsqueda para a síntese de evidência. Eu hice aqui, deixa eu ver se está aberto. Eu tenho uma forma, me gusta uma forma por partes para apresentar, para que entendamos, não? E incluso para ver, porque qualquer erro aqui de um parênteses aberto, não cerrado, uma comilha aberta e não cerrada, enfim, o mal uso da identificação do campo de busca, como TWU, como está aqui. Então, todo isso vai interferir no resultado da búsqueda e pode dar, enfim, então, há que ter, não sei se vem bem aí, está pequenito na revisión. Então, eu puse por partes a búsqueda. Essa é a primeira, que seria buscando por frases, não? Que representa a síntese de evidência de uma forma. Este policy brief, mira que está muito centrado no tema de policy brief, não tanto de síntese de evidência. Mas vamos resolver isso no segundo grupo de búsqueda, tá bem? Então, isso está bem para buscar policy brief, onde não tenho dúvidas. Se tem policy brief, nos interessa para este filtro. O segundo conjunto é buscando no título. Aí sim, buscando as palavras síntese de evidência, sumário de evidência, todo o que é resumo de evidência,
Todo eso, si estamos hablando que quiero recuperar síntesis de evidências, e não somente para política, este grupo de palavras me sirve muito bem para fazer este filtro. Então, tomo esto, mire que entre um e outro vai ser uma suma, não? Então, este aqui, todo eu vou querer, independente de estar relacionado com política, tá bem? Ou toma decisão, qualquer coisa. Um terceiro grupo, que também é evidência solta, não? A palavra solta com todas as palavras aqui de resumen, e neste caso está coordenado com política. Então, mais uma contribuição, uma mais. Por que é importante? Porque estou tomando as palavras soltas aqui no título, e isto pode nos trazer coisas que não nos interessam. Então, vamos poner um componente a mais aqui para tratar que é principalmente o tema de policy brief, esse aqui nos vai atender muito bem esta expressão de búsqueda. E uma, não sei qual, são uma, duas, três, e uma quarta grupo de búsqueda com o resumen, buscando todas as variações que pode ter para síntese de evidência no resumen, pero vou coordenar com políticas aqui também. Então, a suma de todo isso, porque são 4 expressões de búsquedas, não? 4 conjuntos de búsquedas que vão ser sumados, e assim eu posso provar cada qual separadamente para ver se está funcionando, e depois, então, vamos somar todos eles na mesma, ponendo uma sequência, hora, entre eles, usando os parênteses bem coordenados, e todo isso pegar e colar para provar se funciona dentro de la caja de búsqueda. Eu creio que eu hice isso. Deixa ver se está minha búsqueda por aqui, em algum lado. Eu creio que não, mas vamos ver se estou bem. Posso tomar este filtro como está aqui, que é justamente os 4 conjuntos, os 4 conjuntos de búsqueda, e que riesgo, pero ai, eu hice uma coisa mal aqui. Pode ser que esteja com um momento, alguma coisa eu hice aqui que está mal. Deixa eu copiar do Word. Estava ajustando antes de... Ai, my God. Eu hice algo mal. Voy a deber algo tiene, mire, como es sensible el tema, ¿no? Algo tiene aquí mi búsqueda que no está funcionando, que no sé qué fue, para qué pasó. Bem, enfim, te garantizo que estava funcionando antes de... ¿Siguen vendo mi presentación? ¿Siguen vendo mi pantalla? Sí. Então, algo eu copiei mal aqui, mas eu estava provando antes da sessão e não vai resultar como 1961 estudos que tem essa característica de síntese de evidência e que vamos usar, depois de eu fazer a correção aqui, e vamos usar para criar este filtro na Biblioteca Virtual em Saúde. Igual, temos que fazer filtro para PubMed, porque isso se registra em repositório de búsquedas, não tanto o filtro para lá BVS, mas também para PubMed. E aqui a PubMed é um pouquinho mais sencillo, porque não necessitamos trabalhar com outro idioma, somente em inglês, mas também aqui com as palavras. Mira que é interessante, não sei se vai funcionar o PubMed, eu posso provar também. Não he hecho antes, pero vamos a ver. Un momentito. Deve funcionar. Tem 654 registros em PubMed. Veja que muitos têm no título, mire, Evidence Synthesis, Evidence Brief, Evidence Synthesis, mire, como não tem só Policy Brief, tem Evidence Brief também, então são términos que não vá, mire, muitos estão no título.
Já, e vamos ver quantos desses foram classificados como revisão sistemática. Então, se um filtro de Medline é aqui, sistemático review. Desses 1.600, 240 são revisões sistemáticas também. Vamos ver quantas estão como revisão. 430. Então, mire, o que estava dizendo Sueli, não? Então, vamos ver como meta-análises. 65. Podemos pôr os três aqui. 586. Então, se havia mais de 1.000 recuperados, pero classificados como revisão sistemática, uma terça parte destes documentos. Então, vejam como é. Por isso eu estava dizendo, não é que temos que seguir aqui, pero é interessante fazer estas análises para nos guiar de como melhor indexar esse tipo de conteúdo. Podemos ver o que não foi classificado como meta-análise review ou sistemático review, a diferença de isso, os 1.000 que estavam, como estão, não? Como estão indexados e como nos traz as palavras evidence synthesis, ou policy briefs, ou summary of evidence, onde vai recuperar as palavras que usamos aqui nessa estratégia de búsqueda. São análises que temos que fazer muito importante e tem que ser criteriosos neste tema até definir o filtro que vamos aplicar na biblioteca virtual em saúde, porque não que temos que ser precisos 100%, não é isso, mas temos que ser o mais preciso possível, chegar o mais cerca possível destes tipos de estudos com as características que esse tipo de estudos tem. Deixa ver se me falta algo aqui na apresentação. Vou poner outra vez. Siguen vendo, não? Então, não, bem, aqui só a referência de onde se usou, não, como foi a Cochrane, e a nota técnica de síntese de evidência que está sendo elaborada, que já está, não elaborada, não sei, que já está definida para este tema. Depois vem o registro em repositório das estratégias de búsqueda, todavia aqui há que fazer ajustes, porque eu cambiei algo para esta apresentação, incluso de Medline, então vou passar a Rose este tema. E há uma tarefa para ser. Não sei se ele apresenta ou sou eu mesmo que apresento a tarefa. Para Generalmente referencista, né? era Rosemary, pero creo que Ok. es Não, então para... você Ok. está bem. Perfeito, só para mim. Então, você tem que, bem, como tarefa, publicar a estratégia de búsqueda de síntese de evidências para políticas. Então, você mira que há que definir. Estamos falando de síntese de evidências para política ou síntese de evidências em geral. Então, eu creio que essa é uma toma de decisão importante que temos que fazer de qual vai ser o filtro. Se o filtro que estamos criando é síntese de evidências em geral, síntese de evidência vai incluir muito de políticas, mas não é exclusivamente para de políticas. Então, e esta é a minha sugerência, que se a síntese de evidências, como está posto aqui, e não como está enunciado aqui. Não há há um tutorial na guia para inclusão e tutorial de búsqueda para ler, então, para seguir. En la página de la capacitación con el material de la sesión, esto va todo está disponible. ¿Qué es esto? Gracias, Verónica. Yo he incluido aquí en el Espero chat... espero ter contribuído para a discussão para a nossa sessão. Con toda certeza. Aquí en el chat solicitaron la estrategia de búsqueda. Yo he incluido aquella más larga, que creo que es la más completa, ¿verdad? Eu pediria para esperar um momentito, porque está dando um erro. Alguma comida lá, alguma coisa que está. Eu vou ajustar a hora, acabo aqui, ajusto
y ahí entonces enviamos la expresión correcta, completa. Ok, ¿Está ok. bien? Bien, entonces esta que está ahí probablemente va a tener algún problema como vimos É en la... uma letrita que está, porque eu estava provando antes, e na hora que fui passar al PowerPoint, não, eu hice algo a ser de, coisas na última hora, desculpa. Sí. Yo he incluido también aquí el enlace para la tarea sobre indización, ¿está bien? Para los colegas. Bien, dudas, déjame ver aquí, además de la solicitud de la estrategia de búsqueda, Diane comentó, yo creo que cuando tú has hablado sobre en el título, incluir el tipo de diseño de estudio, sí hay ya en las recomendaciones y Diane también comentó que JBI y Prisma ya solicitan. Sí, la mayoría de estas guías que son preconizadas por Equator solicita sí que se incluya en el título el tipo de diseño de estudio. Entonces, por esto nosotros tanto queremos difundir las guías, porque cuanto mejor está reportada el resultado de la investigación, mejor para los indicadores, mejor para los referencistas, porque nos facilita bastante cuando el artículo está bien escrito, ya utilizando estas guías, ¿verdad? Bien. Ahora abrimos aquí para comentários e dúvidas. En el chat no veo dudas, pero tenemos aquí algunos minutos para alguien que si quiere hacer algún comentario, podemos abrir el micrófono también. No sé si el tema fue difícil o no, pero en este momento no tenemos dudas. Déjame ver aquí. Eu estou arreglando lá a expressão de búsqueda ahora, então em um minuto creio que já resolvo o tema. Déjame Eu ver si creio que logro já. borrar entonces esta aquí, porque así, yo voy a borrar esta estrategia, ya he sacado, quitado la estrategia de búsqueda anterior para que Verónica pueda después aquí incluir en el chat si ya esté ok. Si no, ahí vamos a actualizar en las diapositivas y después ustedes pueden acceder dentro de la página. Yo voy a incluir nuevamente aquí la página donde nosotros publicamos la documentación de las sesiones virtuales. Entonces, documentación. Entonces, vamos a tener la grabación y también las diapositivas en esta página. Creo que es esto. Si Verónica tiene algo más a hablar. Yo Está voy a... abierto o microfone. Então, estou aqui tratando de arreglar la búsqueda. Ok. Não, não tenho mais nada, Su. Creio que estamos bem, e foi um gosto participar com vocês dessa sessão, espero estar em outras, porque é um tema que me encanta, de verdade me encanta, então, Sí. foi... Gracias, Verónica, por aclarar más el concepto de síntesis de evidencia. Yo he cambiado aquí en la diapositiva que yo había incluido guías para políticas, entonces guías para síntesis de evidencia, ¿está bien? Para que quede más amplio y no... ¿Ok? Bien, Perfeito. entonces invito a los... Já tenho lá a expressão de búsqueda correta, vou pôr no Ay, chat. qué bueno. Não sei qual era, mas eu saquei, puse outra vez os parênteses e agora já está funcionando a búsqueda para a Biblioteca Virtual em Salud e já vou arreglar também na diapositiva, assim vamos quedar com todo bem. Ok. Entonces invito a los colegas a abrir sus cámaras. Estas sesiones son de contenido más avanzado, ¿verdad? Entonces a veces quedan un poco más
el contenido, no sé si se dice así, más pesado, pero es porque realmente ya es un contenido para las personas que conocen sobre indiciación y sobre estrategias de búsqueda. Entonces, por esto es que muchas veces tenemos aquí, muchas veces menos participantes, pero también un contenido un poco más pesado, más tal vez difícil, pero es un gusto que estén todos aquí siempre con nosotros para que podamos difundir más este conocimiento y profundizar la forma y especializar más en realidad la forma como nosotros estamos trabajando con los profesionales de salud. ¿Alguien más? Yo veo aquí Rosana, los colegas de Bireme, hoy están todos. Francisca, abre tu câmera para que Mabel podamos. estava conectada, não veio, não sei se estava. Mabel participa? Mabel No, não. no está, no está. Porque Ah, qué depois mesmo, pena. porque depois mesmo eu ouvia outros termos como tu passar, meta summary, né? Meta review, são termos também que devem ser usados que tampouco estavam na estratégia. Mira que quanto mais vemos, você vai Sí, abrindo es um que termo también, também que Verónica. deveria entrar. Ujú. Es que también actualizan. Por esto yo he incluido la autoría de Diane, que amplió el contenido de la nota técnica. Entonces, empezamos con la nota técnica que fue redactada por Roberto. Ahí Diane amplió el contenido. Lucy y Juliana Reis me apoyaron con la revisión. Y todavía vamos a seguir con una discusión para consolidar y publicar la nota técnica, ¿está bien? Para que todos tengan una información consolidada sobre este tema. Como ven, no es realmente un tema sencillo, pero que cada vez más nosotros bibliotecólogos tenemos que profundizar estos conocimientos para que podamos alcanzar no solo un análisis más acurada, pero también estar más cerca de los profesionales de salud que están trabajando con este tipo de lenguaje, están publicando tipos de estudio como estos que estamos analizando aquí en estas sesiones. ¿Está bien? Por esto, la razón de existir de estas sesiones y también para aclarar a los bibliotecólogos cómo funcionan los filtros que están en Evidize, en portal regional de la BBS, porque este fue el punto de partida en realidad de estas sesiones, aclarar cómo eran creadas las estrategias de búsquedas por tipos de estudio que estaban en el portal regional y en Evidize. ¿Está bien? Bien, hoy los colegas están tímidos, entonces yo voy a sacar la foto con nosotros aquí. ¡Ay, qué bueno! Más colegas abrieron sus cámaras ahora. ¿Qué más? Un minuto más, algunos segundos más. Giovana, Laís, Angélica, Reni, por ahora. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué linda! ¿Quién más va a abrir su cámara? Déjame ver aquí. Entonces yo voy a sacar la foto. Sonrisa. Mascarilha. Sí. Gracias, queridos. Yo he sacado Tchau, una foto, abraço. creo que los amigos también, entonces después comparto con ustedes. Un gran abrazo y muchísimas gracias, Verónica, por el apoyo y todas las enseñanzas en el día de hoy. Gracias. Chao, chao.